E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar fazendo a sequência de vídeos sobre proto-teorias, que são teorias na área de inteligência artificial, na área de quem sabe até na área de hacking. Acho que não vai ter como, na área de segurança da informação, mas mais para a parte de inteligência artificial, computação, enfim, são teorias aqui totalmente assim, desenvolvidas por nós. Vai ser uma coisa meio doida. Talvez esteja tudo errado na parte que a gente for falar da teoria em si, mas a gente vai desenvolvendo ela até ela começar a tomar forma. Eu tive a ideia dessa teoria anteontem, então ela tá na minha mente há pouco tempo e por enquanto tá bem assim, meia boca. Mas enfim, já já a gente vai ver ela no próximo vídeo provavelmente, porque a gente vai falar mais sobre plasticidade. Lembrando que plasticidade tem a ver com a forma que o cérebro, os neurônios eles se interagem, morrem, nascem outras conexões são formadas, enfim, para fazer plasticidade, né? Seu cérebro começar a aprender com as experiências. Então, esse artigo aqui ele vai falar mais da parte filosófica, né? Da parte da consciência. E o autor vai dizer que a parte da consciência ela tem duas características importantes. A pessoa, para ser consciente, ela tem que ter conhecimento, né? Ela tem que entender os seus próprios estados internos, ou seja, é aquela coisa do Descartes, né? Penso, logo existo, né? Se eu penso, eu existo, né? Então, se eu consigo entender que eu posso me auto refletir, né? Eu posso ver a mim mesmo através da minha mente, eu consigo pensar, falar comigo mesmo, enfim, através da minha mente. Então quer dizer que eu existo, quer dizer que eu consigo acessar meus estados internos. Aqui tem tudo a ver com consciência, tá? E ele vai falar também de valores emocionais associados com tais conhecimento. Então, aí vai falar que a experiência consciente é uma parte. Isso daí constitui a experiência consciente, né? Então, basicamente, o que ele está falando é que para alguém ser consciente, né? E para a gente ter uma máquina consciente, ela tem que conhecer seus estados internos, né? E ter um valor emocional relacionado a tais estados internos. Esse pode dizer, é meio, sei lá, subjetivo demais isso, né? Porque como que você pode validar isso? Que isso é verdade, né? Então por isso que quando a gente vai para filosofia, o negócio fica muito subjetivo e às vezes a gente não consegue ter a explicação correta das coisas. Mas eu concordo com essa parte de estados internos. Para você ser consciente, você tem que entender que você existe, que você consegue se autorrefletir, entender, ser um ser independente, né? Independente do observador. Você não precisa que ninguém vai lá e mexe em você para você conseguir funcionar. Mas a gente poderia ter características também de tipo não ser só autorreflexão, né? Mas também da questão de livre agência, né? Para um ser consciente, ele tem que ter livre agência, ele tem que ser livre. Se ele não ser livre, ele vai ser um zumbi filosófico, né? Ele vai ser um zumbi. A liberdade é importante para a consciência existir. E lembrando que livre agência não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não existe, é livre agência. Livre agência, ela limita a sua liberdade de alguma forma. A gente vai ver isso daí em outro vídeo. Então o termo correto é livre agência, a gente não vai falar sobre isso hoje. E aí, o propósito desse artigo no começo, que eu não vou falar dele inteiro, a gente só tá vendo as primeiras 3 páginas, ou 2, que é Radical Plasticity, né? Que é uma plasticidade radical que ele vai citar aí, né? Ele vai ele vai argumentar, né, que aprender, né, que é chamado neurocientificamente de plasticidade, é necessário tanto para características como características para sistemas cognitivos. Então, para você ter um sistema pensante, você tem que ter plasticidade. Isso é óbvio. Você tem que ter algo que consiga aprender com o ambiente ao seu redor. Animais fazem isso e tal, enfim. A partir disso, segue que a consciência é algo que o cérebro pode aprender a fazer continuamente, operando mecanismos de plasticidade neural.
Então ele está falando que consciência não é uma coisa que já está em você quando você nasce, é uma coisa que vai se moldando, não só se moldando, mas desenvolvendo ao longo do tempo. A consciência em si, pelo que parece, a consciência em si, ela se molda ao longo do tempo. E eu sou contrário a isso. Eu acho que a consciência é algo fixo. A consciência em si, o ato da consciência em si, a atividade consciente em si é um ato fixo. É uma propriedade que age no sistema cognitivo, né? Ela age na plasticidade, e é a plasticidade que vai fazer que a consciência ela tenha a sua liberdade, enfim, tenha seu aprendizado, mas a consciência eu acho que é só uma propriedade do cérebro, enfim. Eu não concordo com isso daí. Ele vai dizer que a consciência não é uma informação processada, não é uma informação, um processamento de informação. É uma experiência seria o, o ingrediente extra que Chalmers cita, né? A gente viu esse artigo já no canal. Acho que eu não lembro. Eu tenho que nomear os vídeos mais fácil, né? Mas eu já fiz desse artigo aí que o Chalmers ele fala sobre a questão da de, do ingrediente extra na consciência, né? Do que a gente não sabe que está acontecendo, que produz a consciência, né? Então esse ingrediente extra seria uma coisa mágica, assim, uma coisa que a gente não sabe o que é, mas que produz a consciência. Que ultrapassa a razão da computação, né? Então, nesse caso, na teoria de Chalmers, né, eu não sei se esse artigo vai concordar com isso totalmente, porque eu não só peguei algumas partes importantes do começo, mas o que Chalmers fala, Roger Penrose, Stuart Hameroff, que a gente já viu nos vídeos, é que a consciência ela não é computável, né? Então, o computador é impossível que ela compute, né, a consciência, né? Então, a consciência é uma coisa que não pode ser reproduzida por um computador. Enfim, basicamente o que essa teoria diz. Eu não sei se concordo totalmente, né? Mas esse ingrediente extra pode ser a teoria quântica da consciência, né? OR Theory, que a gente já viu no canal. Pode ser outras coisas também, mas enfim. A consciência não pode ser computada, esse é o conceito aí. Outra coisa que ele vai citar é o problema da ilusão, né? Que as pessoas dizem, não, as pessoas acham que estão conscientes, mas isso é só uma ilusão, não é uma coisa que deve ser estudada. Não é uma coisa importante. Algumas pessoas vão dizer isso, eu acho errado. Mas enfim, vai falar que dessa perspectiva é fácil imaginar que máquinas serão conscientes. Ele vai falar uma coisa aqui que eu não concordo. É fácil dizer que máquinas vão ser conscientes quando elas conseguirem alcançar uma complexidade suficiente. Então o que ele está falando é que as máquinas, software, ou um robô só vai ser consciente, só vai conseguir o nível AGI quando o problema de design foi resolvido, né? Da questão de, tipo, se a gente conseguir computadores mais sofisticados, designs neuromórficos mais complicados, mais complexos, que são baseados biologicamente, a gente conseguiria criar uma máquina que pensa. E aí vai dizer que a razão que eles estão conscientes agora não é simplesmente que eles não são sofisticados o suficiente, mas que eles não têm a arquitetura apropriada para realmente fazer isso. Então, é um problema de design. Então, a complexidade no total é o design, né? A forma que a gente tem que entender que o cérebro funciona, que produz a consciência e tentar reproduzir isso no computador. Então, os computadores atuais eles não têm um mapeamento suficiente dos processamentos de informação no momento, né? Então, a Alexa não pensa, ela não tem como pensar, é impossível você por enquanto fazer uma Alexa que pense, uma Siri que pense. Ela consegue responder várias coisas, parece que ela está viva, mas não tem nenhum traço de inteligência ali. Se pudesse colocar de 0 a 100 o quanto de inteligência que a Alexa tem, seria 0. Então, essa é a questão. Porque você diria, por exemplo, que um brinquedo que anda sozinho é inteligente? Com corda, você dá a corda no brinquedo, ele vai sozinho andando. Um patinho. Será que é inteligente?
Se eu pôr sensores nele e ele for elétrico, e ele conseguir desviar dos obstáculos, conseguir ouvir minha voz e repetir coisas relacionadas, já é inteligente? Também não. Então, poderia aumentar mais e a gente só ia ver máquinas que estão fazendo o que elas são mandadas, né? Elas não são independentes, elas não têm livre agência, elas não são livres, elas não pensam. O pensamento, na verdade, é a razão da liberdade. Então, Deus fez o ser humano com capacidade de pensar. Então, a capacidade de pensar, ela gera a liberdade. Porque se você pensa, você pode pensar o que você quiser. Se você pensa o que você quiser, você pode... Esse pensamento vai gerar ações, né? Então, essas ações vão ser baseadas na sua própria liberdade de pensar. Então, é mais ou menos isso que tem a ver com a liberdade, né? Aí ele vai falar sobre o aspecto dualista da informação, que Chalmers vai falar, né? Da questão física e fenomenológica, né? O problema fácil da consciência, né? Que é o aspecto físico, as questões de reagir a estímulos, você conseguir se mover num local, que são coisas mais relacionadas a sinestésico, enfim. São problemas fáceis de responder de uma forma neurocientífica, né? Você vê as áreas que são acessadas no cérebro, as funções metabólicas proteicas relacionadas a diversos estímulos, a você tocar violino, você falar, enfim, você vai conseguir ver no cérebro quais áreas estão fazendo isso. Essa é a parte física. Só que a parte fenomenológica, que tem a ver com a experiência, que é difícil. Então, esse aspecto duplo da informação, o aspecto físico e o aspecto fenomenológico, o aspecto metafísico, que ele vai falar no artigo dele. E esse aspecto que a gente vai ver na nossa proto-teoria sobre a forma que a consciência poderia funcionar, de uma forma bem abstrata. Então, isso aqui é importante, guarde isso para o próximo vídeo, porque essa parte fenomenológica é a parte que a gente está usando como base para o nosso estudo, para a nossa prototeoria. Então ele vai dizer aqui, citando Chalmers, página 366 ali, a experiência, ela nasce, né, através da virtude do seu status, ou seja, da sua situação atual, né, como um aspecto da informação. Quando outro aspecto é encontrado e imbuído, né, no processamento físico, né? Enfim, a experiência é um aspecto que é gerado fisicamente, mas ele produz efeitos que não são possíveis de explicar cientificamente. Então, quando, por exemplo, você beija uma pessoa, você consegue ver as coisas, a coisa que está acontecendo no cérebro, as áreas que estão sendo ativadas, as formas metabólicas que estão sendo ativadas, enfim, você consegue ter uma visão genética, uma visão de áreas acessadas relacionadas a esse assunto, mas você não consegue explicar a parte da por que essa pessoa beijou essa. O que fez ela escolher isso? Foi a sua livre agência. Essa experiência que ela tem, os sentimentos, como a gente consegue explicar isso? O sentimento de amor por outra pessoa. Fisicamente. Pô, essas áreas são acessadas, essas são as estruturas que estão acontecendo de uma forma genética, tá. Beleza. Mas como você consegue explicar a experiência? Por que a pessoa consegue escolher isso? Porque não pode ser um produto somente químico ali. É isso que Chalmers vai falar. A parte metafísica que as pessoas simplesmente ignoram. E é essa parte metafísica que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, de sentir a realidade, né? Como, é tipo, what it feels like. Vai ter escrito aí. Tipo, como que você sente que você tá com frio? Você sente, nossa, eu tô com frio. Nossa, eu tô sentindo meio mal hoje. Não é coisa física às vezes, mas é uma coisa mais tipo, nossa, eu tô sentindo mal. Nossa, alguém me falou uma coisa que eu não gostei. O aspecto não é físico somente, mas é um aspecto fenomenológico, né? Um aspecto que a gente consegue entender vendo, a gente não consegue explicar como isso acontece de uma forma científica. Enfim, de você sentir o que é existir, né? Você ir num lugar, você sentir-se bem, né? Você sentir-se mal, você
se divertir, ficar feliz no ambiente. Então são coisas que são inexplicáveis com a neurociência atual. Então, gente, tem mais essa tese em outro vídeo, só que eu não queria, tipo, ler essa tese inteira no sentido de mostrar essa tese inteira, porque não faz sentido. Seria muita coisa, tem umas 26 páginas, se não me engano. Tem bastante página e é bastante texto, então não faz sentido eu ficar focando em uma área que eu não deveria ficar tanto. Porque o objetivo desse vídeo é ver a nossa própria teoria, né? Só queria mostrar essa parte de plasticidade para mostrar como funciona. Mas enfim, a gente vai voltar para esse artigo depois em outro vídeo, porque ele é bom. Então, o próximo a gente vai ver a nossa prototeoria, abstrações matemáticas da metafísica. Eu não conheço nada relacionado a isso ainda. Deve ter alguém que deve ter feito alguma coisa assim, mas eu não conheço. Aí é culpa da minha própria ignorância. Então a gente vai tentar explicar a consciência de uma forma matemática com proposições metafísicas. Então a gente vai mostrar como é uma teoria, uma ideia só, tá? Você pode achar que eu sou maluco, que é tudo idiotice, mas enfim. A gente vai tentar juntar a metafísica com a matemática e tentar explicar a metafísica da consciência matematicamente. É isso. Embora o que a gente vai mostrar aqui é só um sketch. Vai ter que formular muito mais isso porque tá um lixo por enquanto. Essa é a verdade. Eu quero ser transparente porque não vai falando pro seu amigo essas coisas porque a gente só vai. É uma própria teoria, né? Enfim, espero ter sido útil. Até o próximo, finalmente, vídeo sobre a nossa própria teoria. Até mais.